Pode ser, meus irmãos. Amém. Estamos aqui, como já falou o presbítero, a nossa intenção é exatamente essa, de colocar esse projeto de escola bíblica em prática, né? Para que dessa forma os nossos alunos, os irmãos, estejam mais envolvidos e que futuramente alguns vão ter dificuldade, isso vai ser normal, é a primeira vez deles, né, de alguns, e alguns vão ter essa certa dificuldade, mas a intenção é essa, de que futuramente eles apresentem um trabalho como esse, ou até melhor do que esse, de forma fácil, né, e bem interativa, e sobretudo queremos pedir só a colaboração dos irmãos em relação à atenção, porque será muito útil nesse momento. O primeiro grupo já está com oportunidade. Ficarem mais de lado aqui, vai ficar mais fácil para os irmãos visualizarem lá. Onde já, né? Se ficarem de cá, vai ficar mais fácil para os irmãos visualizarem. Paz seja para os irmãos. Amém. Bom, o trabalho que nós vamos apresentar aqui hoje tem como tema, vocês podem ver, a igreja em um mundo novo. O subtema escolhido foi o mundo enfrentado pela igreja no primeiro século. Neste trabalho, nesta lição, nós iremos aprender, irmãos, aprender os principais problemas que a igreja enfrentou nos primeiros séculos, nos seus primeiros anos, desde a sua fundação. Nós escolhemos 3 grandes problemas, chamou muita atenção esses 3 grandes problemas. 2 desses problemas estão relacionados à política, aspecto político e sociocultural. 2 grandes problemas. E logo mais nós iremos ver o terceiro grande e último problema que mais chamou a atenção a nós. E eu tenho certeza que também vai chamar a atenção à igreja, um assunto muito triste e lamentável, mais que a realidade. Aspecto político e sociocultural. A igreja teve de enfrentar a burocracia das leis romanas e ao mesmo tempo enfrentou-se com a filosofia grega que vicejava na sociedade, tornando-a mística e contraditoriamente racionalista. Bom, nós podemos ver aí um dos maiores problemas, o problema político. A igreja, nos seus primeiros anos de fundação, teve um problema muito grande em relação à política. As leis romanas que eram aplicadas naquele período, que confrontavam com a igreja. Esse é um grande problema. O segundo problema, um problema sociocultural. A igreja também teve que enfrentar esse grande problema. Um problema como, por exemplo, a filosofia grega. É um problema sociocultural que afetava também a igreja. Número 1, problema político, as leis romanas, as leis que vinham por parte dos imperadores. Problema número 2, temos como, por exemplo, a filosofia grega. Irmãos, o terceiro e último grande problema que chama muita atenção da igreja é a perseguição. A perseguição externa, que foi levada ao martírio de vários cristãos. Sob o domínio de Roma, a igreja em seus primórdios enfrentou várias perseguições por parte dos imperadores romanos. Entre elas está o martírio de vários cristãos. Esse é o terceiro e último e grande problema que a igreja enfrentou. Nos seus primeiros anos de fundação, como já foi dito, a igreja enfrentou esses grandes problemas. E esse terceiro e último grande problema é talvez o principal e o que nos chama muita atenção. Naquela época, foi construído uma espécie de, como se fosse nos dias de hoje, um estádio propriamente dito, um estádio de futebol. O Coliseu de Roma foi construído e ali dentro daquele, digamos assim, um estádio, uma espécie de um estádio, aquelas pessoas, os cristãos principalmente, eram lançados dentro daquela arena e eles eram mortos, irmãos. Os cristãos eram perseguidos e levados à morte. Podemos ver ali na imagem ilustrada, ali a construção foi construída, o Coliseu, a imagem do Coliseu. Podemos ver ali os cristãos
né, ali numa espécie como se estivesse orando ali, pedindo a Deus misericórdia, ali, talvez o último momento de sua vida. Podemos ver ali um leão se aproximando, eles soltavam, né, essas feras, e eles eram, irmãos, devorados ainda com vida. É um problema que afetou a igreja, um problema muito triste, mas que é a realidade. Para ficar mais focado nos irmãos, para vocês, né, mentalizarem mais informações sobre o Coliseu, ele foi construído entre os anos 70 e 90 depois de Cristo, com capacidade inicial de 50 mil pessoas, e depois essa capacidade foi aumentada para 90 mil pessoas. O objetivo da construção do Coliseu era divertir o povo com espetáculos diversos e execuções de pessoas. Amém.